Olha, eu tenho que ser extremamente honesto com você. Se tem uma coisa que te tira do sério na universidade, são as provas que você tem que fazer. Justamente porque se tratam de problemas que são complexos demais e que tem pouco tempo para você resolver. Não é como o ensino médio, que são apenas 10 questões para você fazer durante a prova. Não. Na universidade, nós temos cerca de 2 a 3 questões. E por isso, se tratam de problemas muito mais complexos de serem feitos. E por se tratar de um problema que é mais complexo, se você perde totalmente esse problema, é como se você já perdesse um terço ou metade da pontuação total da sua prova. Claro, existem exceções, mas a maioria dos professores adota essa metodologia para aplicar as suas provas. E se o seu professor adota outra metodologia, comenta aqui embaixo para que a gente possa discutir melhor como que funciona essa metodologia. Eu estou muito curioso. Mas enfim, o ponto é que, diante desse cenário caótico, eu acabei desenvolvendo um hábito que me ajudou muito a aumentar tanto a minha concentração como o meu foco na hora de resolver as provas. Além disso, me trazia uma mais segurança do que eu ia responder. Isso me deixava muito mais tranquilo e, é claro, os meus resultados melhoraram muito. Por isso, no vídeo de hoje eu vou trazer esse hábito para vocês, para uma forma de ajudar você que tem alguma dificuldade na hora de fazer as suas provas. Eu sou Luiz Eduardo e está começando mais um vídeo no canal Tutorial Universitário. E olha só, se você é novo por aqui, não perde tempo, já se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações, para que você tenha acesso ao melhor conteúdo possível para você se tornar uma pessoa de sucesso. Nós postamos vídeo toda terça às 18 horas. Tudo isso para te mostrar as melhores formas de você se desenvolver. E fica ligado até o final, porque o que eu vou falar nesse vídeo é uma experiência que me doeu muito até aprender ela, até construir esse hábito. E eu vou passar de uma forma muito mais tranquila para que você não passe esse desespero que eu já passei antes. Então, recado dado, vamos seguir. Como eu falei no início desse vídeo, existe um formato específico para as provas da universidade. O horário de duração delas é aproximadamente de 1h40 a 2 horas. Mas é claro, o professor pode chegar antes para estender esse horário, para que os alunos tenham mais liberdade para fazer as suas questões. Ou, se o seu horário é o último da grade, ele pode expandir, dependendo se a sala for ocupada ou não, para que também os alunos possam ter mais disponibilidades para fazer essa prova. Já com relação à quantidade de questões, é como eu falei, cerca de 2 ou 3 questões para serem trabalhadas ao longo de todo esse período. E são questões geralmente discursivas. E se o seu professor for bonzinho, ele pode fragmentar essas questões para que o aluno não perca tanto ponto na hora de resolvê-las. Mas geralmente é valendo tudo ou nada. E por isso elas são tão difíceis. As provas da universidade conseguem trabalhar o conteúdo abordado durante todo um bimestre, porque são cerca de 2 provas para serem feitas ao longo do semestre, trabalhando justamente todo esse conteúdo que você fez durante esse período. E elas são extremamente difíceis, porque, como eu falei, elas valem tudo ou nada. Então a pressão que você tem para fazer as questões é muito grande. No primeiro semestre, eu tenho que admitir que esse formato me incomodou bastante. Eu não me sentia nem um pingo confortável para fazer as minhas provas. Justamente porque no ensino médio eu fui habituado a outro modelo. Eram 10 questões mais fáceis de ser respondida, com um tempo mais ou menos de 2 horas também. Mas por elas serem mais fáceis e mais fragmentada a pontuação, eu não sentia toda essa pressão na hora de resolver as minhas questões. E isso, principalmente no primeiro semestre, afetou muito no meu nervosismo na hora de ir para uma prova da universidade. Justamente porque eu sentia aquela pressão gigante de que se eu errasse eu ia perder pontos e acabar reprovando as matérias, o que no primeiro semestre é uma coisa catastrófica. Porque as matérias do primeiro semestre são como pré-requisitos para os semestres seguintes. Então, quando você reprova, você praticamente vai perder 1 ano de faculdade, e isso não é bom. Mas eu consegui superar o meu primeiro semestre, só que ficou aquilo me incomodando durante o meu período de férias, porque eu precisava pensar em uma forma de resolver esse problema do nervosismo, já que com certeza o grau de dificuldade das matérias e das provas, consequentemente, iam aumentar muito mais. Foi então que eu tive em mente que eu precisava resolver essa questão do nervosismo o mais rápido possível, que ele nunca mais poderia acontecer enquanto eu estivesse fazendo as provas. E nessas férias do primeiro semestre foi que eu tive o meu primeiro contato com as ideias do livro do Charles Duhigg, chamado O Poder do Hábito, que ele trabalhava principalmente
que nós deveríamos adotar certos hábitos positivos que substituiriam hábitos ruins e que resolveriam certos problemas das nossas vidas. Eu não vou me aprofundar muito na questão do livro do Charles Duhigg, até porque eu já fiz um vídeo explicando muito bem essas ideias no vídeo Como Começar Bem o Semestre na Universidade, que eu vou deixar na tela final desse vídeo. Então não perde tempo e já emenda um vídeo depois do outro, para você ficar por dentro total desse assunto. Então beleza, depois que eu tive esse contato com essas ideias, eu tentei elaborar um hábito específico para atacar diretamente esse meu problema do nervosismo na hora de fazer as provas da universidade. E esse hábito que eu acabei desenvolvendo se dividia em 3 etapas principais. A primeira delas era o gatilho, e se tratava justamente daquela pressão que eu tinha no dia antes da prova. Então, todo dia antes de uma prova importante que eu tinha que fazer na universidade, já me despertava uma sensação estranha, de um certo nervosismo, uma certa pressão que eu tinha para desenvolver uma nota boa naquela matéria, principalmente se eu estivesse devendo ponto para ela. Então, esse gatilho já me enviava uma sensação de que eu precisava estudar mais e fazer uma recapitulação de tudo que eu aprendi ao longo do bimestre para me sentir mais preparado da prova. Ah, e um detalhe importante: havia semestres em que eu tinha que lidar no mesmo dia com várias provas simultâneas. Variava de uma prova normal até 4 provas no mesmo dia. Então a pressão nesse tempo ficava muito maior, porque você tinha que estar fixo na sua cabeça todo o conteúdo meio que misturado de várias matérias complexas. Então a carga, a pressão em cima para você tirar nota boa era muito mais complexa de se administrar. Depois dessa observação, eu vou explicar a próxima etapa que eu considerava para construir esse hábito. A próxima etapa era, claro, a rotina, mas não se tratava de uma rotina diária, era mais uma específica que eu chamava de rotina sazonal, que acontecia de tempos em tempos quando o gatilho da prova no dia seguinte aparecia para mim. Aquela sensação de que eu teria que estudar mais para me sentir mais preparado para fazer ela. E esse hábito sazonal também se dividiam em 2 partes. A primeira delas é que um dia anterior à prova, especificamente à noite, que era o horário que nós tínhamos livre, eu e os meus amigos, depois que nós fazíamos todas as aulas do dia, nós separávamos esse horário para fazer uma reunião em que nós discutíamos a teoria e algumas questões das provas que nós íamos ter no dia seguinte. Nessa reunião, nós discutíamos especificamente aqueles problemas, aquela teoria em que nós acreditávamos que teria mais chance de cair na prova, porque o professor já deixava algumas pistas em algumas aulas de revisão que nós fazíamos antecedendo a prova. Nós adotávamos esse método justamente porque quando está muito em cima da prova, você não tem muito o que fazer. Você tem que atacar justamente aqueles pontos em que você acredita que vai cair. Tudo que você já trabalhou ao longo do bimestre já está na sua cabeça. Então você não tem que se preocupar muito com isso. Você tem que atacar diretamente tudo que você considera que vai ser importante para ser trabalhado. Além disso, como eu havia comentado em um vídeo anterior, estudar com os amigos é extremamente importante para você. Justamente reforçando o que a teoria de William Glasser trabalha, que é a pirâmide do aprendizado, em que quando você está se relacionando de forma ativa com o conhecimento, ou seja, quando você está ensinando para outras pessoas, a sua chance de retenção, de ter um maior domínio sobre o conteúdo é muito maior. Por isso que eu me reunia com os meus amigos, porque tanto eles me ensinavam e eu aprendi de forma passiva o conteúdo, como também eu podia ensinar para eles e aprender também de forma ativa, já que eu ensinando eu teria mais domínio sobre todo aquele conteúdo. Além disso, nós poderíamos nos reunir também para trabalhar algumas questões em que o professor solta de vez em quando, em que algumas pessoas não conseguem resolver. Então a gente trabalha junto, tentando resolver essa questão. Então, diante de todos esses pontos positivos, eu conseguia um pouco melhorar a minha segurança na hora de fazer a prova. Mas só isso não me fazia sentir totalmente preparado para fazer a prova. Então, aí que vem a segunda parte desse hábito sazonal que eu tinha. Nessa segunda etapa do hábito, é até uma coisa simples de fazer, na verdade. Tudo que eu fazia era ir dormir mais cedo, enquanto alguns meus amigos continuavam fazendo exercício. Eu ia dormir cerca de 10h30, ou estourando no máximo até 11h30. E me acordava também mais cedo, às 4h30 da manhã, eu já estava de pé. E isso pode parecer meio ridículo,
mas não é. Isso é um diferencial gigantesco, porque a primeira sensação que eu tinha quando eu acordava era uma sensação de que, poxa, eu tô fazendo uma coisa que nenhuma das pessoas que eu convivo teve coragem de fazer. Sacrificar um pouco do seu sono para poder se sentir mais seguro na hora de fazer a prova. Além disso, isso me trazia também uma sensação de proatividade, porque eu estava levantando cedo e me dedicando para fazer exercício e me sentir mais preparado, ter todos aqueles exercícios frescos na minha cabeça na hora de fazer a prova. E nesse período que eu tinha entre a parte que eu acordava até a hora de fazer a prova, eu ia atacando principalmente aquela parte do conteúdo em que eu não me sentia seguro, em que eu não tinha tanto domínio. E eu resolvia, é claro, principalmente exercícios. Eu não pegava nem um pouco na teoria, eu ia trabalhar diretamente nos exercícios, porque quando eu ia fazendo um por um, eu ia ganhando muito mais segurança. E esses exercícios iam trazendo lembrança também das teorias que eu trabalhei ao longo desse período até a prova. E durante todo esse tempo em que eu começava a minha revisão até a hora de fazer a prova, eu não parava de forma alguma. Era fritando mesmo, era todo aquele esforço, aquela última gota de suor que eu dedicava até a hora da prova. E depois que eu ia chegar na hora da prova, principalmente aquelas que eram às 8 da manhã, eu me sentia muito mais preparado. Era como se tudo que eu tivesse aprendido tivesse já na minha memória. E era como se fosse realmente mecânico. Eu chegava na hora da prova, o professor aplicava, eu já ia começando a fazer os exercícios sem parar, até acabava mais cedo, inclusive. E isso justamente porque eu apliquei esse método. Algumas questões que eu fazia, inclusive, eram até quase iguais àqueles exercícios que eu fazia antes da prova. Só mudava alguns valores, porque eu fazia engenharia. E isso foi aos poucos me dando confiança, me sentindo mais seguro. E todo aquele nervosismo que eu tinha na hora de fazer a prova foi sumindo pouco a pouco. Mas é claro que esse hábito não concluía por aí. Existia um último passo, como eu falei, que era, claro, a recompensa. E a recompensa não era nada mais, nada menos do que recuperar o meu sono perdido. Porque como eu dormia cerca de 5 a 6 horas, eu sentia um certo peso, um certo cansaço durante o dia. E assim que eu concluía todas as atividades do dia, eu ia para casa, tomava um banho geladinho e ia para minha cama dormir, justamente para recuperar aquelas horas de sono que eu deixei. E aí, tudo que eu falei nesse vídeo fez sentido para você? Bom, eu vou reforçar aqui. Eu estou trazendo esse vídeo como uma forma de sugestão para você se dar bem na universidade. Isso funcionou para mim, mas cada pessoa tem o seu próprio estilo de vida. Então, mudar isso bruscamente pode não fazer muito bem para você. Existem pessoas que realmente não conseguem se dedicar menos nas suas horas de sono e repor isso depois, mas vai de pessoa para pessoa. Então cabe a você decidir isso. Mas não se preocupe, para reforçar tudo isso que eu falei, eu não podia deixar de trazer um embasamento científico para isso. Um estudo da Universidade de Educação de Heidelberg, na Alemanha, publicado no Journal of Applied Social Psychology, demonstrou que pessoas que exercem atividades matutinas tendem a ser mais proativas do que aquelas que madrugam ao longo do dia. E depois que eu li sobre isso, eu me senti muito mais confiante de continuar aplicando esse hábito. Mas e aí, qual foi a parte do vídeo que mais chamou a atenção? Comenta aqui embaixo para que a gente possa ficar sabendo e, é claro, também entrar em discussão sobre esse assunto. É muito interessante que cada um expresse seu ponto de vista, porque não existe uma verdade única com relação a isso. E, é claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ficar sabendo sobre esse conteúdo, que eu sei que vai ajudar muita gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. É isso então, até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!